Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudos aqui em nossa casa, Grupo de Estudos Irmã Angélica. Vamos estudar essa noite o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse capítulo, ele é longo, tem uns 10 tópicos mais ou menos, porque fala muito sobre o perdão, né? Amar os inimigos, o perdão, a misericórdia. E por que será que é tão longo, não é? Porque parece assim que é uma lição repetitiva, mas não é. É porque realmente é muito importante o perdão nas nossas vidas. Sem o perdão não tem como a gente progredir espiritualmente, nem materialmente, nem aqui como uma pessoa. Enquanto a gente carregar mágoas, a gente não consegue andar para frente. Então o perdão, ele é a lição, uma das lições mais importantes. Eu vou ler primeiro uma mensagem que eu recebi agora e depois a gente vai dar continuidade para o nosso capítulo. Só para a gente frisar bem o perdão. O perdão. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério, não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Então, perdoar não é fácil. É um exercício diário e a gente tem que estar sempre fazendo uma manutenção do perdão. Como é que está meu coração? Eu estou carregando alguma coisa que eu não quero carregar? Se eu estou carregando, eu vou limpar, né? Vou retirar. Preciso deixar as mágoas no lugar delas, que é no passado. Resolver as coisas para poder seguir em frente. Perdoar é uma questão de inteligência, de amor próprio, de bondade, de caridade. Então, vamos iniciando aqui o nosso capítulo 10. Não julgueis para que não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Mateus, o capítulo 7, versículo de 1 e 2. Tem outro. Então os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Eles estavam sempre em volta de Jesus, fazendo perguntas com duplos sentidos, fazendo testes para ver se Jesus caía em alguma decisão equivocada. Mas Jesus era sábio, né? Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e lhe disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se de novo, lhe disse: Mulher,
onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? E ela lhe disse: não, Senhor. E Jesus respondeu: eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. É muito fácil, né, condenar, principalmente mulher, né, porque a gente tem que falar que, no caso, a adúltera é a mulher, com quem ela estava não era adúltero, né? Então, assim, o machismo já vem de longa data, infelizmente ainda campeia livremente, né, no mundo de hoje. Obviamente com as devidas proporções, mas ele ainda existe. Então é muito fácil aquele bando de homem em volta da mulher que foi pega em adultério, vai saber exatamente se foi mesmo. E eu questiono, e julgada, condenada, sem direito a responder nada, e colocaram Jesus, né, nessa confusão para ver o que ele resolveria. E Jesus, como é muito sábio mesmo, já percebendo as segundas intenções, respondeu dessa forma, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só que todos nós temos pecados, todos nós. Se nós estamos aqui nesse planeta, é porque erramos. Estamos aqui para aprender, né? Se nós estamos aqui para aprender, aprende quem erra. É como na escola. A gente tem que colocar um exemplo de escola, porque esse planeta é uma escola. Então é como na escola. O aluno vai sempre tirar nota 10 nas provas? Não. Às vezes ele tira nota baixa, aí ele vai lá e estuda. Onde foi que eu errei? Ah, eu errei aqui. Então eu vou estudar mais aqui. Vai lá e consegue repor a nota. Consegue mostrar que aprendeu. Aí vai para frente, vai adiante. A mesma coisa a gente erra, a gente dá com os burros na água feio às vezes, e a gente, ainda quando a gente tem a humildade de reconhecer, a gente volta, pede desculpas, pede perdão, tenta reparar e segue adiante e tenta não errar mais. É isso que Jesus quis dizer, siga adiante, mas tenta não errar mais. Mas ele não falou assim, da próxima vez que você errar, você não vai ter mais esse julgamento, eu não vou te perdoar. Não, ele falou, tenta não pecar mais, pelo bem dela, não é pelo bem de mais ninguém. O que a gente tem que aprender com essas lições é que cada um tem que cuidar da sua vida, porque nós temos um hábito terrível de julgar a vida alheia. Então eu vou ler mais um trechinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Com esse ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo, e nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar nos outros o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Então, antes de você falar do defeito alheio, pensa no seu. Ah, mas eu jamais faria aquilo. Talvez você não fizesse aquilo, mas faria uma coisa muito pior. Ou talvez você não fizesse aquilo porque você não teve a oportunidade que o outro teve. Então, quem somos nós para julgar e condenar alguém? A gente traz no nosso íntimo, lá no nosso inconsciente até, certas formas de pensar equivocadas, que ou é certo ou é errado, ou é feio ou é bonito, ou é correto ou é incorreto, né? Aceitável e inaceitável, imoral ou moral. Quem somos nós para saber o que é certo e o que é errado? Porque entre o certo e o errado também existe aí muitas situações a serem estudadas. Por isso que a lei do homem, que é tão cheia ainda de defeitos, de imperfeições, ainda assim nós precisamos de um juiz preparado, estudado, para ele saber
ouvir um lado e outro. E ainda assim, usa-se advogados, porque os advogados vão ouvir as pessoas envolvidas. Então, veja, segundo a lei dos homens, que é tão cheia de defeitos, de imperfeições, precisa de todos esses profissionais. E nós nos achamos no direito de julgar, sem deixar a pessoa, muitas vezes, falar o porquê que ela fez aquilo, sem ter uma pessoa para esclarecer melhor, e a gente sem um nível de perfeição para poder julgar alguém. Nós não temos perfeição, nós não somos perfeitos. Uma coisa que a gente costuma fazer muito também, julgando a vida alheia, a gente julga o filho alheio. A gente acha assim, imagina, que criança sem educação, se fosse eu, meu filho nunca fez isso. Não fez aquilo, mas fez outra coisa. Imagina, se fosse meu filho, por exemplo, um filho que se droga, um filho que está nessa situação tão difícil. Quantas vezes a gente ouve uma pessoa falar, se fosse meu filho, botava na rua, se fosse meu filho, eu chamava a polícia, prendia, enfiava numa instituição. Pois é, mas não é seu filho. Você não é a mãe dele. E talvez, se fosse seu filho, você pensaria diferente. Porque quando não existe amor, a gente é duro, né, na lei. E quando é o nosso filho? E se a gente trocar o rosto daquela pessoa e colocar o rosto do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do amigo, do irmão? Será que a gente vai ser tão duro quanto? Será que a gente vai condenar sem ouvir? Sem saber que atrás daquilo tudo normalmente tem uma história muito dolorosa? Às vezes tem uma pessoa pedindo socorro lá dentro, e aí a gente julga, Deus me livre. Mas também essa mãe não soube criar, esse pai, nossa, não soube criar esse filho. Às vezes sim, às vezes isso aconteceu, porque esses pais também têm outros demônios dentro deles, que também têm que ser trabalhados. E às vezes são famílias doentes, porque na casa de um viciado, por exemplo, não é só o viciado que é doente, a família fica doente. Na casa de um alcoólatra, não é só o alcoólatra que está doente, a família do alcoólatra fica doente. Então, e é julgada, e é condenada. Uma pessoa alcoólatra anda na rua, eu não entendo, eu ainda não consigo entender isso, nunca entendi e continuo não entendendo qual é a graça. Gostaria que alguém me mostrasse qual é a graça de ver uma pessoa alcoolizada caindo na rua, batendo o ombro no muro, se machucando, se ferindo. Qual é a graça? Mas as pessoas apontam e dão risada, como se não fosse nada. Só que aquela pessoa podia ser seu pai, seu filho, podia ser você. E aí, será que ia ser tão engraçado assim? Mas minha família não tem ninguém, por enquanto, olha, eu criei meus filhos, está todo mundo bem, meus irmãos, está todo mundo bem, ninguém é alcoólatra. Mas você vai ter netos, e bisnetos, e nora, e genro. Tudo isso te atinge. Então, vamos deixar de ser tão duros com a vida alheia, né? Quando a gente encontrar um alcoólatra na rua, vamos orar por ele, vamos pensar, vibrar positivo, porque ele vai chegar na casa dele e vai ter lá uma família que vai ter que aguentar aquela situação, e normalmente eles são agressivos, e batem, e gritam, e traumatizam. Então vamos orar por aquela pessoa, vamos orar por essas famílias que estão sofrendo tanto com as drogas, com o álcool, porque álcool é droga. Mas é um vinhozinho. Não, se você for pensar radicalmente, é droga. Então tudo depende da quantidade ou da tendência que a pessoa tem. Mas ainda assim é droga. Então vamos deixar de julgar, de condenar as pessoas, porque somos todos iguais. A gente julga também pela aparência, se é bonito, se é feio. Se a pessoa é bonita,
Algumas pessoas idolatram porque ela é bonita, mas outras julgam diferente. Nossa, ela é metida. Ai, como ela é nariz empinado. Ai, é inveja. Ou se ela é feia, nossa, isso aí deve ser bandido. Nossa, isso aí, essa pessoa dá medo. Por quê? Porque é diferente dela. Às vezes é mais humilde, né? Tem outra cor, tem outra forma de sentar, tem outra roupa que não seja aprovada por você. A gente implica até com a gordura alheia, com a estatura. Nossa, que pessoa gorda. Nossa, isso é falta de vergonha. Obesidade mórbida? Não, isso é falta de vergonha na cara. Será? Será que uma pessoa chega naquele ponto de até ter obesidade mórbida e você julga que aquilo lá é falta de vergonha na cara? Veja como a gente consegue ser cruel. Cada absurdo que a gente ouve. Uma família que tem um homossexual, nossa, na minha casa não, eu não ia permitir. Isso é falta de vergonha, isso é imoral. O que você tem a ver com isso? O que você pensa, deixa de pensar, não vai fazer diferença para o outro. Guarda para você. Né? Quando a gente aprender a cuidar da nossa vida e tentar fazer da nossa vida melhor, a ponto de poder ajudar o semelhante, a ponto de quando alguém vier falar essas barbaridades para você, você ter o que falar para defender essa situação de uma forma firme e carinhosa, mas caridosa, aí sim o mundo vai estar melhor, né? Quando a gente conseguir ser tão benevolente com o filho do vizinho quanto a gente é com o nosso, as coisas vão melhorar muito. Então, vamos deixar de julgar tanto. Às vezes a gente julga o desempregado. Não, que ele está tanto tempo desempregado, imagina, ele não quer trabalhar, isso aí deve ser vagabundo. Quantas vezes a gente ouve isso? E na verdade essa pessoa sofre para conseguir um trabalho. É tão difícil você se recolocar no mercado de trabalho. Os jovens têm dificuldade, as pessoas mais simples têm dificuldade, as pessoas que já atingiram uma certa idade também têm dificuldade. E aí as pessoas maledicentes já passam a régua e falam, é tudo preguiçoso. Imagina, não quer trabalhar. Então, olha quanto julgamento popular que existe. Sem contar as coisas mais complicadas, né? Quando a gente vê um assassinato, alguma coisa... Quando a gente vê uma notícia de um país, tipo lá no Oriente, o que a gente ouve? Ah, imagina, essa gente aí só pensa em guerra, é toda gente ruim. Será? Tantas pessoas são vitimizadas ali, quantas pessoas sofrem, quantas crianças, aqueles bombardeiros. Pelo amor de Deus, quem é que merece aquilo? Então a gente tem que vibrar, a gente não pode ajudar? Não tem o quê? Mas a gente pode vibrar positivamente. E o que a gente vê é uma vibração negativa. E chega, porque a positiva chega, a negativa também vai chegar. E a gente é responsável. Principalmente com a nossa palavra. Porque às vezes você sente e guarda. Melhor. Agora, quando você sente e ainda fala, fica muito pior, né? Fica muito mais complicado. Vou ler mais um trechinho. Ó. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por 2 motivos. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Este último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e, de certa forma, em certos casos, tornar-se até mesmo um dever. E se disso deve resultar um bem. E sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade. Então, existem 2 motivos, né, para existir aí uma conduta de reprimir o mal, de você condenar alguma coisa, de você observar alguma coisa errada, impedir o mal. De que forma? Se você vê que a pessoa vai fazer alguma coisa, você fala, não faça isso, isso é errado. Então, você está evitando o mal, tá certo? Muitas vezes você evita grandes problemas, mas... desacreditar a pessoa é falar mal da pessoa, é duvidar da índole da pessoa, duvidar da honestidade daquela pessoa, sair falando o que você bem entendeu, o que você julga ser certo.
Isso é condenável, isso não tem desculpa. Porque você está visando o quê? Algumas pessoas se incomodam tanto com o crescimento do outro que é capaz de cortar os pés do outro para conseguir chegar no mesmo nível dele. Então, assim, o crescimento do irmão tem que ser admirado e tem que ser usado como um exemplo para a sua vida. Olha, aquela pessoa é tão boa e está dando certo, então eu vou tentar também ser bom. Olha, aquela pessoa está começando por exemplo, está frequentando um centro espírita e ela melhorou tanto, eu vou lá ver, eu também quero melhorar. Isso é ruim? Não, isso é bom. Isso é sinal de que a outra pessoa está dando um bom exemplo, né? Então, ok, a inveja, eu vou lá ver o que aquela pessoa está fazendo ali, que ela sai toda segunda, quarta e quinta, vai fazer o quê? Eu vou ver. E aí, chega no centro espírita, vê que não é nada do que ela imaginava. Mas será que ela vai estar disposta a melhorar igual a outra melhorou? Porque assim, a gente lidar com as nossas dificuldades, com os nossos preconceitos, é difícil. Então a gente sempre se vê caindo no mesmo erro. Muitas vezes você fala, nossa, estou sendo preconceituoso, não, nossa, estou julgando, não posso. Então você dá um passinho para trás, lembra, nossa, eu estou sentindo isso, ou falei isso, nossa, eu acho que não foi legal. Então, ok, isso faz parte da nossa jornada, né? A gente vai se corrigindo, vai caminhando, vai se corrigindo. Um dia a gente erra menos, outro dia a gente erra mais. Um dia a gente erra muito, tem que pedir desculpas, a gente vai e pede desculpas. E assim as coisas vão acontecendo. Mas o que pensar daquelas pessoas que erram e continuam errando, envelhecem, continuam cometendo os mesmos erros, magoando pessoas próximas. E aí você olha e fala, não é possível que essa pessoa nunca vai acordar. Essa pessoa vai continuar magoando as outras sem se dar conta, sem perceber o quanto ela está prejudicando. Sim, ela vai muitas vezes chegar até o final da vida dela assim, né? Porque os canalhas também envelhecem. Só que, o que fazer? Se é uma pessoa que você pode se afastar, afaste-se. Mas, muitas vezes, não. Você não pode se afastar porque, às vezes, é uma pessoa muito próxima, uma pessoa que depende de você para algumas coisas. O que fazer? Orar. Pedir para aquele espírito que em um momento, em uma situação, nessa vida ou em outra, que ele seja mais maleável, que ele tenha mais doçura, que ele tenha bondade no coração, que ele acorde para a vida espiritual, que ele perceba que somos todos iguais. E somos todos iguais, e somos todos diferentes. E é meio confuso. Por quê? Somos todos iguais nos direitos, somos todos iguais nos sentimentos, porque o que dói em mim, certamente vai doer em você também. E aquilo que eu acho que é de direito meu, também é direito seu. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Eu assisti um filme esse final de semana que chama Somos Todos Iguais. Vale a pena assistir, eu indico, está no Netflix. É um filme muito bonito e é uma história verídica que fala sobre isso, sobre os direitos e os deveres de cada um de nós. E a gente tem que se enxergar no outro, a gente tem que entender que o outro também é como a gente, ele sangra, ele sofre, ele tem vontades, ele tem tristezas, ele tem raiva, assim como a gente. Ele tem vergonha, né? Ele tem ira, ele tem direitos, deveres, assim como a gente. E só porque ele, às vezes, é de uma outra etnia, ou porque ele é pobre, ou porque ele é rico, é diferente? Não, somos todos iguais perante nós mesmos e perante Deus. Porque a gente tem que se enxergar, porque quando a gente fala somos todos iguais perante a Deus, é como se entre nós não, somos diferentes. Tem a classe A, B, C, D, tem a raça amarela, branca, cor-de-rosa. Só que na verdade somos todos iguais. Somos gente, somos pessoas, somos seres humanos.
né? Nas Olimpíadas a gente viu bem quantas nações unidas, né? Nas competições, todo mundo igual, todo mundo querendo vencer, todo mundo sofrendo, todo mundo se machucando, todo mundo se emocionando, todo mundo querendo, todo mundo perdendo, porque um ganha, 10 perdem, né? Nas competições. Somos todos iguais. Vamos voltar tristes, alguns vão voltar felizes, mas todos temos os mesmos direitos. E hoje, graças a Deus, a gente vê bastante diversidade, né? Nessas competições. Antigamente não podia nem entrar negro, e hoje em dia não. Graças a Deus, todos somos iguais. E é isso que a gente tem que pensar. E quando a gente pensa que todos somos iguais, não tem como a gente julgar e condenar um irmão. Ah, mas ele era um bandido, ele era um assassino. Tá, mas ele, por ele mesmo, por ele ter que lidar com ele mesmo, com esses erros tão graves, ele já vai sofrer o suficiente nessa vida. Por mais que você pense, não, ele está bem, não. Vai chegar um momento que ele vai cair em si. E ele vai perceber que ele vai ter que rever tudo aquilo. Ele não vai ser uma pessoa amada, ele vai ser uma pessoa solitária, uma pessoa temida. Quem que vai querer uma pessoa assim na sua casa? Você vai querer um amigo assim na sua casa, que matou um monte de pessoas? Não. E com todo direito. Você tem que respeitar, mas se proteger. Então essa pessoa vai ter que lidar com a sua autopunição, com a sua consciência, vai ter que lidar com a solidão, vai ter que lidar com a dor, né? Até uma dor de barriga, quem é que vai poder cuidar dele? Ninguém. Só uma mãe que vai visitar uma pessoa hedionda numa cadeia. Só a mãe. E às vezes nem isso. Então a gente tem que orar por essas pessoas que estão nesse erro tão grave. Aqui no livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, escrito por Emmanuel, tem muita coisa boa, mas tem aqui o capítulo 112 que fala diante da justiça. Vou ler só um trechinho para ilustrar o que eu estou falando. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhe o coração. Ou seja, nós nem precisamos condenar nem mesmo um assassino, porque a condenação por si só já vai vir dele e da lei dos homens. E depois ele vai ter que responder isso, né, perante Deus. Mas até ele chegar diante de Deus, ele vai ter que passar por situações muito difíceis. Então, não somos ninguém para condenar. A gente tem que orar e pedir sempre o melhor, a proteção para a gente, para nossos familiares, para os amigos, para as pessoas em geral, para o mundo, que o nosso mundo seja melhor a cada dia. E é essa a nossa vibração. É fácil? Não é. Porque se fosse fácil, o capítulo não seria tão longo. A lição, ela tem que ser estudada, estudada e estudada. A gente tem que voltar atrás em muitas atitudes e muitas formas de pensar. Ainda temos alguns pensamentos preconceituosos, alguns pensamentos equivocados, alguns pensamentos que é lá do século passado, que a gente traz de outras vidas pregressas. E ainda está aqui com a gente. E deixa a mágoa de lado. Mágoa é uma mochila cheia de material perecível que a gente carrega. Quanto mais tempo você carregar esse material, mais podre ele fica. Assim é a mágoa dentro da gente. Então, que essas lições cheguem para todo mundo, que alcance os corações de todos, inclusive de quem vos fala, que a gente consiga perdoar sempre mais. Até a próxima.